Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, mais uma sexta-feira, mais um vídeo onde eu vou falar aqui de uma funcionalidade da aplicação da Shelly, ok? Neste caso, hoje vou falar-vos dos alarmes ou das zonas de alarme, para que é que elas servem, o que é que são e como é que conseguem então criar e configurar uma zona de alarme. Não é nada de complexo nem de complicado, é na realidade até das funções e das configurações mais simples que vocês podem fazer e que podem ter na aplicação da Shelly, mas criar zonas de alarme é efetivamente isso. Vocês vão usar os sensores da Shelly, quer sejam os sensores de porta e janela, neste caso eu tenho aqui o sensor Blue Door Window e o Blue Motion, os sensores de movimento, ok? No entanto, as zonas de alarme também podem ser criadas usando os sensores de movimento e o sensor de porta-janela de primeira geração, ok? Apesar desses equipamentos já estarem descontinuados, se os tiverem, podem continuar a usá-los para criar zonas de alarme. Inclusive, um dos exemplos que eu vos vou mostrar, vou usar um Shelly Motion 2, ok? Portanto, ainda o tenho em uso e posso aplicá-lo aqui à zona de alarme, ok? Obviamente que neste momento os sensores Blue da Shelly já são os mais usados e os recomendados, porque, obviamente, como funcionam com tecnologia Bluetooth, conseguem ter uma autonomia muito maior a nível da pilha e tempos de resposta muito mais rápidos, ok? Alguns aí em cima onde estar a passar os vídeos, onde eu falo especificamente sobre estes equipamentos, portanto, se tiverem curiosidade, passem também nesses vídeos para terem um bocadinho mais de contexto daquilo que eu vou falar no vídeo de hoje. Portanto, vocês agora podem estar a pensar, Gabriel, ok, tudo bem, então mas zonas de alarme, sensores de movimento, de porta, mas se eu já tiver um sensor de movimento ou um sensor de porta, eu já posso ter uma notificação para quando o sensor de porta, quando a porta é aberta ou para quando o sensor detecta movimento, certo? Efetivamente, sim, vocês quando têm um sensor de movimento, por exemplo, podem configurar na aplicação da Shelly para que quando ele detecta movimento, vos notifique, ok? Sem qualquer problema. Agora, qual é que é a vantagem de criarem zonas de alarme? Muito simples. Vamos supor que vocês, a partir de determinada hora, estão em casa. Ou, por exemplo, saem de manhã de casa para irem para o trabalho e depois regressam à noite. Não dá muito jeito, se calhar, vocês terem um sensor de movimento no sítio onde vocês próprios estão a passar e estarem sempre a receber alertas de notificação de movimento. São vocês que lá estão, ok? Ou se tiverem um sensor de porta ou janela numa porta que foram vocês que acabaram de abrir. Portanto, pode não fazer muito sentido. Claro que vocês podem fazer estas configurações através dos cenários e podem dizer que o cenário só é executado em determinadas horas. Mas vamos supor que por alguma razão as horas em algum dos dias não batem certo. Ou, por exemplo, em dias de férias, se calhar estão por casa e o horário já não bate certo com a rotina normal do dia a dia, ok? Dessa forma vocês teriam que estar a desligar os cenários ou a suspender ou a alterar. As zonas de alarme permitem ser ativadas e desativadas, portanto, a típica expressão armar o alarme e desarmar, ok? Pensando num típico sistema de alarme que se pode colocar em casa, a pessoa quando entra em casa tem, em princípio, um comando junto da porta, onde tem X segundos para colocar o código e desarma o alarme. Quando sai de casa, arma o alarme. O que é que isto quer dizer? Que todos os sistemas que estão em casa vão ficar armados, vão ficar prontos a reportar alguma intrusão, ok? Se uma porta é aberta, uma janela, se um sensor detecta movimento, o que quer que seja. A opção de alarmes da aplicação da Shelly faz isso mesmo. Vai usar os sensores que vocês já tenham para vos notificar, tanto por notificação normal, como também podem receber um e-mail, ok? Vai-vos notificar caso eles detectem movimento. Tal como eu estava a referir, vocês podem já ter isto configurado através dos cenários, etc. Mas esta questão de usar isto integrado nas zonas de alarme facilita-vos muito, porque com um clique ou dois conseguem armar ou desarmar os alarmes, o que quer dizer que os mesmos sensores que vocês têm em casa podem ser usados para outras funções. E quando vocês, por exemplo, não estão em casa, eles retomam a função de detecção, ok? Vou-vos dar um exemplo muito simples. Já tenho um Shelly Motion 1 na minha cozinha que quando detecta movimento liga uma fita LED e só acontece a partir de determinadas horas, ok? Só quando está mais de noite, obviamente quando precisamos de luz. Mais uma vez, quando ele detecta movimento, ele não me notifica, porque eu não quero ser notificado. No entanto, se eu incluir esse Shelly numa zona de alarme e a zona de alarme estiver ativada, portanto, se o alarme estiver armado,
esse sensor, independentemente da hora, do dia, do que quer que seja, porque o alarme é armado manualmente por vocês na aplicação, independentemente disso, ele vai-me notificar sempre que detectar movimento, ok? Portanto, os sensores que vocês têm em casa têm uma dupla funcionalidade, que é, podem usá-los para criar outras automações em vossa casa, como lá está, abrir uma porta, ligar uma luz, detecta movimento, liga a luz, etc., e conseguem também, ao mesmo tempo, usá-los para segurança de forma simples, ok? Além disso, como conseguem definir várias zonas de alarme, podem armar umas zonas, desarmar outras, etc. Basicamente, os alarmes não são mais do que agregadores de dispositivos Shelly que vocês já tenham, dispositivos esses de sensores de porta e sensores de movimento, e que vocês podem configurá-los e usá-los para serem alertados caso eles detectem movimento, quando o alarme é armado. Mais uma vez, o exemplo típico é: saem de casa, ativam o alarme, armam o alarme e quando chegam a casa desativam, e dessa forma fazem a vossa vida normal em casa sem estarem a receber os alertas, ok? Claro, podem também armar o alarme durante a noite, por exemplo. Obviamente que isto pode ser combinado com os cenários. Alguns em cima, estar a passar um vídeo onde eu falei sobre cenários e onde eu mostro em todo o detalhe como é que vocês conseguem criar um cenário na aplicação da Shelly e que opções é que têm. E uma das opções era usar o alarme. Vocês podem combinar, eu vou mostrar aqui como é que se faz, vocês podem combinar o alarme com outras ações, ou seja, podem usar o alarme, a ativação da zona de alarme, como uma condição para iniciar um cenário, ok? Vocês podem dizer que no cenário, quando a zona de alarme X é ativada, então vai fazer outra ação, ok? Podem cruzar isto com o alarme é detectado, podem ligar todas as luzes da vossa casa. Claro, têm que ter Shellys a controlar essas luzes, ok? Portanto, lá está, quando o alarme é detectado, vão ativar outra coisa. Portanto, podem combinar isso para uma tentativa de segurança adicional, ok? Portanto, basicamente é isso que eu vou explicar aqui neste vídeo. Vamos ter duas componentes. Uma, vou-vos mostrar os alarmes e como é que eles se criam. É muito simples, é só criar uma nova zona de alarme, adicionar lá os sensores que temos e que queremos incluir e está feito, ok? Depois têm apenas duas opções: armar o alarme ou desarmar, e está feito, não há nada mais a dizer em relação a isso. E depois vou-vos então mostrar uma simulação da criação de um cenário onde eu uso o alarme como algo que vai iniciar a execução do cenário. Apenas uma nota que algumas pessoas me perguntam é se é possível incluir a ativação ou a desativação do alarme ou da zona de alarme numa automação, algo deste género, e pelo menos para já não é possível, ou seja, não é possível vocês armarem ou desarmarem o alarme com base noutras condições. Para armarem o alarme ou desarmarem, têm mesmo que ir à aplicação e fazê-lo manualmente. Muitas pessoas me perguntam se, usando um botão da Shelly, conseguem armar o alarme, porque assim escusam de ir à aplicação, agarrar no telefone e abrir a aplicação e armar o alarme. Neste momento, pelo menos para já, não é possível. Portanto, para armarem o alarme, eu até acredito que isto possa ser mesmo por uma questão de segurança, têm mesmo que abrir a aplicação, ir aos alarmes e ativar o alarme. Eu pessoalmente acho até que é uma opção mais segura, ok? Mas sem mais demoras, vão passar a ver o ecrã do meu telefone e eu vou-vos então mostrar aqui todas essas operações na aplicação da Shelly. Ora bem, estão então já a ver o ecrã do meu telefone. Para criarmos e para consultarmos, editarmos, etc., os nossos alarmes, vimos aqui em cima e temos mesmo uma opção de alarmes, ok? Muito rapidamente, ali em cima, estes dois atalhos, temos ali um escudo verde e um escudo vermelho. Isso na realidade são dois botões. Eu, se pressionar, agora aparece-me aqui a mensagem a dizer algo correu mal, porque eu não tenho zonas de alarme criadas. Porque o que estes dois botões fazem, o verde vai armar todos os alarmes que vocês tenham, todas as zonas de alarme, e o vermelho vai desarmar. Portanto, se tiverem várias zonas e quiserem armá-las ou desarmá-las todas ao mesmo tempo, podem usar aqueles dois botões para não estarem aqui na lista das zonas de alarme a carregar uma a uma, ok? Depois temos os dois botões que vocês se calhar já conhecem, o mais para criarmos uma nova zona de alarme e o lápis para editarmos zonas de alarme após as termos criadas. Obviamente que quando vocês não têm nenhuma zona de alarme, têm também aqui um botão
grande para adicionar uma zona de alarme. É isso mesmo que eu vou fazer. Portanto, vamos adicionar. Eu vou chamar aqui, por exemplo, teste alarme, ok? Vocês já sabem que a nível de imagens, etc., podem escolher o que quiserem. E agora, ele está-me aqui a detectar apenas duas divisões. Porquê? Porque são as divisões onde eu tenho ou sensores de movimento ou sensores de porta-janela da Shelly, ok? Na minha cozinha, tal como eu vos referi, tenho um Shelly Motion 2 e um Shelly Motion. Estes são sensores de primeira geração, portanto, como podem ver, podem mesmo assim usá-los, caso já os tenham, podem usá-los para criar zonas de alarme ou para os incluir nas zonas de alarme. E aqui no meu escritório eu tenho ainda o sensor de movimento Blue Motion e os sensores de porta e janela, ok? São sensores que eu já tenho aplicados, mas não os removo da divisão escritório porque me dá jeito aqui para vos mostrar para os vídeos, então ficam agregados no mesmo sítio. Ora bem, portanto, eu consigo agora escolher daqui quais sensores é que eu quero criar. Se eu quisesse usar, por exemplo, um sensor da cozinha, poderia usar o sensor Motion, que é o que tenho na zona principal da cozinha. O Motion 2, como eu referi, está na minha despensa. E, por exemplo, aqui no escritório, o meu Blue Motion de testes, ok? Vamos supor que eu queria criar uma zona de alarme para a minha casa toda. Eu, obviamente, já teria que ter sensores nas divisões todas. Eu podia ir a todas as divisões e assinalava um ou dois sensores de cada divisão e todos os sensores ficam associados à mesma zona de alarme, ok? Vocês podem criar várias zonas de alarme e incluir os mesmos sensores em zonas diferentes, ok? Podem fazer isso sem problema. Podem criar, por exemplo, uma zona de alarme geral para a casa toda e dessa forma, ao ativarem aquela zona, todos os sensores ficam associados à zona de alarme e ficam ativados, ok? Quando vocês armam o alarme. E depois podem ter zonas de alarme independentes por divisão, por áreas da casa, sem qualquer problema, ok? Portanto, não há problema em fazerem dessa forma. Eu já vos vou mostrar que vou criar aqui, por exemplo, a zona de alarme com estes dois sensores, mas que eu depois consigo, na mesma, adicioná-los a outras zonas de alarme. Portanto, fazemos seguinte ou próximo e agora podemos mudar aqui o texto, ok? Vamos apagar aqui e ele, o que ele coloca por defeito é teste alarme. Teste alarme é o nome da zona, portanto convém vocês deixarem ficar para saberem em qual zona de alarme é que foi detectado o movimento. Como eu coloquei teste alarme, ele por defeito coloca o nome da zona de alarme e depois o texto movimento detectado. Vamos supor que isto era uma zona de alarme geral. Posso pôr, por exemplo, casa e posso colocar aqui alarme ativado, por exemplo, ok? Caso vocês tenham várias zonas de alarme, no início do texto, por defeito, ele coloca o nome da zona e vocês sabem que o alarme foi ativado nessa zona. Se tiverem, por exemplo, 3 zonas de alarme, uma para o interior da casa, outra para a parte da frente e outra para a parte de trás, por exemplo, podem colocar isso e, consoante a zona onde o alarme é ativado, vocês na notificação veem a indicação de qual zona é que, ou em qual zona é que foi detectado movimento, em que foi aberta uma porta, o que quer que seja, ok? Aqui ao criar o alarme, por defeito, a opção de cima de armar alarme está ativa. Se eu desmarcar, eu vou criar a zona de alarme, mas ela não vai ficar ativa. Se eu deixar ativada, então ele vai-me criar a zona de alarme e vai ativar de imediato, ok? Em baixo o log de atividades é só para adicionar estes registros de movimento ao registro de atividades, ao log da aplicação. Podem deixar ficar marcado, não há qualquer problema. Eu vou só desmarcar a opção de armar o alarme, portanto, já tenho a minha zona de alarme criada, mas reparem que ela está desligada. Portanto, neste momento, um dos sensores que eu adicionei foi este, ok? E como podem ver, eu estou aqui a mexer e eu não recebi aqui ainda notificação nenhuma. Portanto, o que eu vou fazer agora para vos mostrar é criar outra zona de alarme para vocês verem que nós conseguimos adicionar cá sensores diferentes e depois vou ativar aqui esta zona de alarme. Vou passar aqui à frente deste sensor para vocês verem que a notificação vai então entrar aqui na aplicação da Shelly. Agora que já temos cá um alarme, vamos criar então outro. Vou colocar aqui, por exemplo, teste 2, vamos manter aqui as coisas simples, ok?
Como podem ver, tem cá na mesma as outras duas divisões e reparem que todos os sensores estão cá na mesma disponíveis para serem adicionados. Se bem se recordam, na outra zona de alarme eu adicionei o Motion e adicionei o Blue Motion Tests. Vamos, por exemplo, selecionar novamente o Motion e neste caso vou selecionar aqui o sensor de porta, ok? Este que tenho aqui à minha frente para vos mostrar também. Portanto, vocês conseguem adicionar o mesmo sensor a zonas diferentes, tal como eu referi. Fazemos o seguinte, aqui mais uma vez temos o nome da zona por defeito, Teste 2 Motion Detected, eu até vou deixar ficar assim, ok? Vamos guardar. Reparem na diferença, eu agora criei esta zona de alarme e deixei a opção assinalada para armar o alarme e neste caso, como podem ver, este teste 2 já está ativado. Se eu agora quiser então armar alarmes ou desarmar, muito facilmente posso carregar aqui em cima e eles são todos desarmados, como podem ver ali na mensagem, ou então posso carregar na opção verde e todos são armados, ou então posso individualmente fazer esta operação. Posso, por exemplo, deixar agora o primeiro armado e vou desligar o segundo, ok? Portanto, neste momento, se fosse detectado movimento no meu sensor da cozinha ou aqui no sensor que tenho aqui à minha frente, tapei-o agora com uma caixa, vou levantar a caixa e vocês vão ver então a notificação que vai chegar e também o alerta por e-mail, ok? Portanto, a zona de alarme está ativada, eu vou levantar aqui a caixa e reparem que apareceu aqui casa alarme ativado porque o sensor detectou aqui o movimento, ok? Portanto, recebem uma notificação desta forma, claro que aparece logo assim porque eu tenho a aplicação aberta, se tivesse a aplicação fechada íamos receber uma notificação normal no nosso telefone. Portanto, como podem ver foi imediato, mal eu levantei a caixa, ele detectou o movimento, recebemos logo a notificação. Eu agora vou fechar a aplicação da Shelly e vou-vos mostrar a outra zona de cenários abrindo aqui o sensor de porta e janela. Portanto, eu até vou desarmar o primeiro, vou armar o segundo, ok? Vamos sair aqui da aplicação e reparem, eu vou agora abrir este sensor e reparem que ele notificou de imediato Teste 2, que foi a segunda zona de alarme, Motion Detected. Claro que por defeito ele coloca a expressão movimento detectado, mas vocês podem, como viram, editar aquele texto. Aqui não foi movimento, foi uma porta que abriu, ok? Mas conseguem detectar. Já agora, recebi também alertas por e-mail quando os dois alarmes foram ativados, ok? Agora, vou-vos mostrar então como é que nós conseguimos conjugar isto com os cenários. Eu até vou desarmar os alarmes para não estar agora a receber notificações, ou seja, quando o alarme é despoletado, portanto o alarme está armado, ok? Se algum dos sensores do alarme ou da zona de alarme detectar movimento, ou no caso de ser um sensor de porta, se a porta for aberta, portanto o alarme vai ser despoletado, vocês podem usar isso para dar início a um cenário, ok? Por exemplo, ligar todas as luzes da vossa casa, como eu referi no início do vídeo. Para vos exemplificar isso, eu vou fazer aqui um cenário onde, quando um destes alarmes for acionado, vai ligar aqui esta luz. Como podem ver, ela está aqui a ser controlada com um Shelly e um Mini terceira geração. Obviamente, não precisa de ser este Shelly, pode ser qualquer outro Shelly que vocês tenham. Para vos mostrar que isto está a funcionar, eu vou aqui ligar a lâmpada, como podem ver, este Shelly está a controlar esta lâmpada. E agora, para vos mostrar como é que isto se faz, vamos aos cenários. Mais uma vez, passou aí há bocado um vídeo onde eu mostrei a criação de cenários em detalhe, portanto eu não vou estar aqui com muito detalhe nestes cenários. Se quiserem, passem no vídeo onde eu mostro com todos os detalhes a criação de cenários, ok? Aqui vou só criar, por exemplo, teste cenário alarme, ok? Vamos criar um cenário quando nós queremos que quando o alarme é despoletado, então vai acontecer outra coisa. Neste caso é automação. Quando a automação é executada, que neste caso é uma zona de alarme, nós podemos definir qual zona de alarme é que queremos usar para este cenário. Eu vou usar aqui a teste 2 porque é que está aqui associada a este sensor. É mais fácil para mim abrir aqui o sensor e mostrar-vos, ok? Portanto, tal como está ali a dizer em baixo, está em inglês, sabem que as traduções da aplicação não estão ainda a 100%, mas o que vai dizer é que esta automação vai ser executada quando o alarme for despoletado. Portanto, guardamos e agora o que é que queremos fazer? Neste caso eu vou querer ligar esta lâmpada. É uma ação do dispositivo que está no escritório. É aqui o nosso um Mini de terceira geração. Vamos ligar
o Shelly. Fazemos guardar, ok? Vamos ativar já o cenário, não vamos executar, mas vamos ligá-lo. Ok, neste momento eu tenho então um cenário criado que me diz que quando o alarme é despoltado vai-me ligar esta luz. Portanto eu vou armar esta zona de alarme, portanto vou ativar este alarme, está aqui, e agora vou-vos mostrar que quando este sensor for aberto, eu, obviamente, além da notificação normal que continuo a receber, ele vai executar o cenário e esta lâmpada vai ligar. Portanto, abri o sensor e aí está. Como viram, recebi a notificação e o cenário que eu criei foi ativado. Isto, obviamente, é algo que vos pode ajudar. Pode ser uma indicação visual que alguma coisa não está bem, podem ter um Shelly a controlar algo que faça barulho e, portanto, perante um cenário real de intrusão, por exemplo, isto pode-vos ajudar. Ligar todas as luzes da casa, terem um Shelly, lá está, como eu referi, a controlar uma sirene, algo que faça barulho. Ou se tiverem uma lâmpada Shelly Duo ou RGB, por exemplo, podem colocar a lâmpada no modo flash, de forma a alertar até do exterior. Algo deste género, ok? Isto obviamente são tudo possibilidades que vocês podem fazer aqui combinando então as zonas de alarme e o seu acionamento com os cenários e com outros Shellys que vocês já possam ter em vossa casa. Portanto, ficamos por aqui hoje. Ficou assim demonstrado como é que vocês podem então criar aqui zonas de alarme na vossa aplicação Shelly para terem as vossas Smart Home sempre mais seguras também. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.